Boa tarde, Renato. Boa tarde, Letícia. A taxa Selic, ela nada mais é do que o custo do dinheiro, né? No final das contas, a taxa Selic, ela é a taxa básica do nosso país. Então, é um mecanismo que o Banco Central ele utiliza para controlar a nossa inflação. Se a inflação está alta, a Selic sobe. Se a inflação está baixa, a Selic cai. E aí, essa taxa, ela serve de base para todas as outras taxas da nossa economia. Então, a taxa do financiamento habitacional, a taxa do financiamento do seu carro, a taxa do empréstimo que você vai pegar no banco, tudo isso vai ser influenciado pela taxa Selic. Portanto, uma Selic alta deixa o dinheiro mais caro para você pegar emprestado, para você fazer um financiamento. Por outro lado, para quem tem dinheiro sobrando, o investimento ele acaba remunerando mais. Boa tarde, Jaiana. Como você mesmo falou já brevemente, então como que ela afeta o nosso dia? Seja na taxa do financiamento, seja de um carro, de uma casa, mas e assim, até na economia menor, assim, no supermercado também influencia? Influencia de certa forma, porque se a Selic está alta, significa que a inflação está alta. Então, tudo que você está pagando está mais caro. A partir do momento que você tem ali uma inflação mais controlada, naturalmente a ideia é que o Banco Central ele passe a reduzir essa taxa Selic. Então, o produto que a empresa vai produzir, ele teoricamente deveria ficar mais barato, porque ele não vai precisar repassar o custo da inflação ali para o consumidor, ele não vai precisar colocar ali dentro desse cálculo outros números que eles acabam existindo dentro do preço por causa dessa inflação alta, dessa taxa de juros altas, porque se você for notar, as empresas, elas precisam de financiamento também para elas continuarem produzindo, para elas continuarem fazendo as atividades delas. Então, elas pegam dinheiro emprestado no banco também, e elas também vão pegar esse dinheiro emprestado alto quando a Selic está alta. Não é só a gente, as empresas também vão passar por isso. E a gente vai pagar o produto mais caro porque isso vai estar dentro do preço também, ali no pãozinho do supermercado, na lata de azeite, tudo isso vai ter influência sim da taxa Selic alta. Pois é, Jaiane, já faz algumas semanas que a gente está vendo aí essa queda de braço entre o governo e o Banco Central. Dá para opinar, por exemplo, quem está com mais razão? O governo de querer diminuir ou o Banco Central de não querer diminuir essa taxa? É polêmico mesmo, Renato, porque se você for observar, o Banco Central ele está sendo mais racional. Porque se ele tem a taxa Selic como um mecanismo para controlar a inflação, e ele ainda está receoso de que a inflação ela vai continuar subindo, de que ela ainda não está bem controlada e que isso pode afetar ainda mais a vida do consumidor, ele vai manter a Selic ali num patamar alto, quem sabe até subir mais um pouco para evitar uma explosão inflacionária. Já o governo, ele pensa mais no lado prático, né, digamos assim, sem levar em consideração essa racionalidade do Banco Central. Então, ele vai olhar justamente para quem está lá comprando no supermercado, para quem está deixando de financiar uma casa porque a taxa de juros está muito alta. Então, no final das contas, é compreensível o governo querer baixar a taxa Selic, porque ele quer que as pessoas tenham mais poder de consumo, possam utilizar mais o dinheiro delas. Por outro lado, a gente também entende essa questão do Banco Central, porque ele não quer que a inflação continue subindo e gere ainda consequências piores para os consumidores. Essa Selic mais alta seria a longo prazo, de repente, por isso que o Banco Central estaria querendo manter ela em 13,75, de repente, para longo prazo. O governo vê mais o imediato. Perfeito, Letícia, é exatamente isso. Tanto é verdade que, se você for observar nas últimas atas do Copom, né, das últimas reuniões que o Comitê de Política Monetária fez para definir aí os rumos da taxa Selic, ele já vinha indicando há uns meses atrás de que ele possivelmente poderia começar a baixar essa taxa Selic, porque a inflação ela já vinha sendo controlada. Só que agora o receio do Banco Central é com o arcabouço fiscal. Se esse arcabouço fiscal ele vem aí indicando que vai ter muito gasto público, que isso vai soltar muito dinheiro na economia e isso pode gerar inflação, ele naturalmente vai segurar essa taxa Selic lá em cima por mais tempo. Então é bem isso que você falou, o governo ele está olhando mais a questão do curto prazo, o nosso dia a dia, mas o Banco Central ele vai mais na linha do longo prazo. Se ele não agir agora, lá na frente pode ser muito pior.
Jaiane, para a gente terminar aqui o nosso papo, dá para reduzir a inflação de outras formas e, ao mesmo tempo, também incentivar o consumo? A inflação, ela tem três fatores assim que influenciam para que a gente tenha uma inflação forte. Um deles, e o principal deles, é a inflação por demanda, né? Você tem a inflação de custo também, que ela é mais curto-prazista. A inflação de custo é aquela do aumento dos combustíveis, que daí vai acabar interferindo lá no preço final do produto. Tem a inflação também por impressão de dinheiro, né? Quando o governo começa a gastar demais, a gente tem um limite finito de dinheiro na economia, né? E aí você precisa de mais dinheiro, o governo tem o poder de ir lá e imprimir mais dinheiro, isso também afeta a inflação. Só que essa questão do consumo que você comentou, é difícil você conseguir controlar, gerar bastante consumo sem acabar gerando inflação, né? Porque é um desequilíbrio de oferta e demanda. Então, se a empresa está ofertando um produto e eu tenho dinheiro para comprar esse produto porque o consumo está incentivado, você tem dinheiro, a Letícia tem dinheiro, nós três queremos comprar esse mesmo produto e só tem um no mercado, naturalmente o preço dele vai subir e isso vai gerar inflação. Então, para você ter uma inflação, um incentivo de consumo sem gerar inflação, você precisa que a oferta ela esteja equilibrada, os dois estejam ali na mesma medida e isso é um desafio muito grande. Tá certo, Jana. Obrigada pelas suas informações. A gente aguarda que você, numa próxima oportunidade, ela falou do arcabouço fiscal, depois até que ela explique um pouquinho melhor para a gente também. Obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde. Boa semana, Jaiane.